Fala pessoal, beleza? Seguindo mais um Pod Constrói. Hoje o Érico não veio, porque dessa vez por um bom motivo, né? Tá casando, tá comemorando a festa, mas nós não deixamos de gravar, né? Bom, hoje nós trouxemos o Jefferson, um arquiteto aí que bombou na internet falando mal do CREA aí, né? Ou contando a história. Se ele vai revelar isso daí pra gente. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Robertinho. Para vocês que estão nos assistindo, queria agradecer o convite. Parabéns pelo sucesso aí do Pod Constrói. Estamos aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento, compartilhar um pouco de experiências e aprender um com o outro, né, meu amigo? É isso aí. Vamos lá. Ô Jefferson, então nós vai querer, de início a gente pensa em contar a história, e você tem uma história legal, né? Eu vi um pouco lá do podcast do Pintor Rico, Pintor Pobre lá, Sim. você contando que era pedreiro, enfim, fez Sim. a trajetória toda, hoje tá como arquiteto, né? Sim. Conta pra gente essa história aí. Bom, cara, eu comecei na área da construção civil como pedreiro e é interessante dizer que poucas são as pessoas que escolhem ser pedreiro, não é verdade? No mercado de hoje, então, né? No mercado de hoje vai entrar em extinção, né? Vai ser uma das profissões mais caras, pode ter certeza. Já tá sendo. Já. Mas é o seguinte, Robertinho, eu me encontrei numa fase da minha vida que eu não conseguia encontrar serviço, né? E eu estava construindo, e eu lembro que a minha esposa disse que estava grávida e eu precisava finalizar aquela obra para poder criar minha filha, né, na minha casa. E aí, como os materiais estavam todos lá, o meu sogro, o Camilo, que foi um dos meus professores, um dos maiores pedreiros que eu conheço, mais caprichosos, que me ensinou o que eu sei hoje. Ele me ajudou no processo lá, porém ele trabalhava numa construtora, registrado, ele não tinha tempo de fazer todos os dias. E aí, como surgiu essa notícia, eu falei, poxa, preciso terminar. E aí eu comecei a ver uns vídeos no YouTube, eu não tenho vergonha de falar que eu sou pedreiro também de YouTube, eu aprendi muita coisa lá. Se as pessoas elas entenderem que a tecnologia ela vem, né, e para ajudar, se você souber usá-la ao seu favor. E é muito interessante porque a primeira coisa que eu fiz foi colocar azulejo, né? Então fui lá vendo, fui entendendo como é que funciona. Poxa, cara, fui aprendendo alvenaria, fui aprendendo a trabalhar com a munheca, né, para embolsar ali, rebocar, desempenar. E foi muito interessante que eu fui me encontrando, né? Nas outras empresas que eu trabalhei, registrado, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo ali. E foi ali que eu encontrei meu propósito. Eu recebi uma cultura muito boa do meu sogro, que foi limpeza e organização. E isso se tornou um diferencial daquilo que eu fazia. E os vizinhos começaram a perguntar quem era aquele pedreiro que limpava e organizava a obra, porque raramente tinha isso, se preocupava com o material do cliente. Então eu ia lá, eu ia limpar, eu ia cada vez, né, pegava um serviço numa casa, ia pro vizinho. E aí cada vez mais eu queria aprender e me aprimorar nesse conhecimento. Fui pegando um amor pela profissão, né? Aí eu aprendi gesso, fiz um curso de gesso, fiz um curso de elétrica, aprendi hidráulica, fiz curso de telhadista, aprendi a fazer uma casa da fundação à cobertura, apenas com a ajuda de uma ajudante. Só que eu percebi que eu passava muito tempo numa obra. Tinha obra que eu passava 1 ano, entende? E aí eu percebi que era um momento que eu perdia muitas oportunidades. Pessoas vinham me procurar e eu não conseguia atender. E aí eu pensava, pô, a única forma de eu conseguir é tendo equipe. E aí eu fui trabalhando isso na minha mente. Hoje o Danilo, que trabalha comigo, que hoje é um encarregado de toda a operação da minha empresa, antes ele era meu ajudante, né, há 10 anos atrás. Hoje ele fica à frente de toda a operação da empresa Arte. Tudo que eu aprendi, eu fui ensinando para ele. Né? Então, se hoje eu tenho tempo de qualidade aqui para estar conseguindo trocar esse conhecimento com vocês, é porque tem pessoas, né? Eu desenvolvi pessoas para que as obras estejam acontecendo. Tem 6 obras acontecendo que a gente tem que entregar ainda esse ano. Então, a gente tem muito bem estabelecida essa organização funcional da nossa empresa. E aí, cara, é o seguinte, quando eu fui partir para essa parte de empreender. Empreender? Não, de virar empreiteiro,
eu descobri que o que eu tinha que aprender não estava diretamente relacionado à construção civil. Porque uma coisa é você responder pelo que você faz, outra coisa é você responder pelo que os outros fazem. Aí foi onde o empreendedorismo entrou na minha vida. Eu tive que aprender sobre brand, sobre marca, sobre vendas, sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre liderança. E foi um desafio, né, cara? Porque quando você decidiu empreender, você acaba escolhendo uma carreira solitária, porque a maioria dos amigos, das pessoas que cresceram com você, estão em outras. Sim. Né? E aí você precisa eleger referências alcançáveis que possa te passar o conhecimento que você não tem para chegar no lugar que você precisa. Mas muitas vezes essas pessoas estão muito distantes. E a gente não tem essa condição de acessar esse conhecimento. E na minha época, por exemplo, não tinha isso aqui. Não tinha podcast falando, não tinha Pod Constrói, certo? Não tinha as pessoas falando, olha, não vai por aqui, porque aqui vai dar errado, vai por esse caminho aqui. Então a gente mete a cara, né? A gente quebra a cara e vai aprendendo durante o processo, sabe, Robertinho? Legal. Acredito muito nisso. E aí você montou a Arte em Reformas, é isso, né? Arte e Reformas. Sim. Nesse processo de busca de conhecimento, eu me tornei arquiteto, estudei 5 anos, hoje eu sou arquiteto, sou CEO, fundador, gestor de obras da empresa Arte, Reformas e Construções. E a nossa missão, Robertinho, é fazer com que através da nossa arte a gente realize sonhos e construa lares, agregando valor na vida dos nossos clientes, oferecendo comodidade, segurança, qualidade e respeito, e um diferencial muito interessante para quem trabalha com reforma. Eu mostro para as pessoas que é possível você manter um bom relacionamento com o cliente até depois da entrega, no pós-obra. Você ser bem-vindo na casa do cliente depois da obra. Deveria ser o mínimo. Porém, a maioria das empresas, Robertinho, desconstrói o relacionamento com o cliente por não saber lidar com elas mesmas, ou consigo mesmo, em relação ao processo que é uma reforma. Porque você lidar com uma reforma, você lidar com o emocional completamente do cliente ali durante. Muitas vezes o cliente está ansioso, a obra testa relacionamento, testa o casamento, a obra testa, não é verdade? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão despreparadas para lidar com o processo de reforma. Eu vejo que muitas empresas, elas querem cookie, querem biscoito, são muito dodó em relação a quando recebe alguma coisa... feedback negativo. Negativo para o cliente, né? Porque elas estão buscando sempre um feedback positivo, sempre estão buscando aprovação, né? E obra é uma coisa que, assim, eu trabalho com obra, então obra é sinônimo de problema. Sempre tem. Você pode ser o melhor que for, você vai ter. E aí entra a parte de você gerenciar esse problema. Exatamente. Porque obra você tem muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, você tem os retrabalhos que acontecem, tem o projeto que às vezes ainda não está totalmente ok para execução, mas às vezes você tem que executar, porque senão vai travar a obra, quando você fala em automação, hidráulica, elétrica, muitas vezes não está compatibilizado o projeto ainda. Exato. E você tem que ir usando a sua experiência para fazer isso acontecer, e começa a gerar o estresse. Exato. Nós que somos gestores de obras, a gente tem que lidar... Uma certeza que a gente tem em obra é que muita coisa vai dar errado. O fato de a gente ter uma frustração numa obra, frustração nada mais é que uma expectativa que ela não foi atingida. Quando eu não atinjo uma expectativa que eu tinha, eu me frustro. Isso que gera muitas discussões em obra. Porque projeto, é como você falou, tem que compatibilizar, ter material que vai atrasar, vai ter cliente flexível, mas vai ter muitos clientes inflexíveis, e muitas vezes não tem a ver com você, Robertinho. Muitas vezes o cliente está passando para você um problema que é pessoal dele. Muitas vezes carregado por memórias ou frustrações que ele teve com empresas no passado. Ou simplesmente ele está com excesso de futuro, ansioso, com medo do futuro. Um dado da OMS diz o seguinte, que o Brasil lidera o ranking número 1 das pessoas que estão em ansiedade. Então as pessoas, elas são ansiosas. E a partir do momento que você entra em uma obra, você tem que focar no que você tem controle. E gerenciar todas as outras coisas que você não tem. O que você tem controle, você investe 100% da sua energia.
O problema das pessoas é que elas adoram entrar em tempestade das outras. Mas se você é uma pessoa que você carrega a paz, você não precisa deixar que as pessoas tragam a tempestade delas para você. Sim. Você precisa levar a sua paz para elas e colocá-las dentro dela. E passar Entende? segurança também, né? Exatamente. O problema não acabou só a obra, não atrasou a obra. Calma, Exatamente. é um problema, está sendo solucionado e eu vou te Exatamente. trazer a resolução. É por isso que eu tô aqui. Exatamente. E quando você fecha uma obra é porque gerou um bom relacionamento. Sim. Isso quer dizer que a pessoa confiou em você. E essa confiança, ela se perde a partir do momento que falta o quê? Comunicação. Com certeza. A falha de comunicação faz casamentos dar errado, né? Sim. Faz casamentos acabarem. Faz serviços dar errado. Por falta de comunicação, faz com que você desconstrua o relacionamento com o cliente. Porque muitas vezes o que o cliente precisa é só saber que você tá ali. Cara, eu entendi o que aconteceu, eu estou vendo esse problema, mas como que a gente resolve? É foco na solução. A maioria das empresas estão sempre preocupadas em receber feedback positivo, cara. Você não acha que o feedback negativo, ele ajuda mais do que o positivo em questão de construção como pessoa? Tem uma frase, deixa eu ver se eu vou me lembrar agora, que foi do o dono da Microsoft. Como é o nome dele? Você vai lembrar? Ah, não lembro, cara. Agora É você pegou... Eu sei de quem você tá falando, mas me fugiu o nome agora. Nossa, ele é famoso, né? Vão me perdoando aí, mas ele diz o seguinte. Ele diz que com os seus piores clientes... o Bill Gates. Bill Gates. Lembrei. Bill Gates. Os seus piores clientes é o que te geram mais aprendizado. São os que te geram mais aprendizado. Com certeza. Exatamente. Então, a partir do momento que eu tenho um cliente muito difícil, esse cliente ele me promove a um aprendizado maior. Uma experiência maior que eu não tinha, me traz uma maturidade que eu não tinha para mim atingir um lugar que eu não estou, por conta que eu não tinha essa maturidade. Por exemplo, um cliente, vou te dar um exemplo bobo. O cliente esses dias reclamou muito com a gente porque o rodapé estava com um vestígio de cola em cima e quando a gente pintava ali, ficava um pouquinho... ficava aquela cola transparente, sabe? Uhum. Se fosse um silicone. Fosse um silicone ali, e isso incomodou ele demais. E a gente nunca olhou para aquilo. A partir disso, né? Poxa, nossa, eu poderia falar assim, pô, caramba, meu, a obra toda linda, maravilhosa, a pessoa tá olhando só para esse rodapé. E nem tá tão ruim assim. Mas se a gente oferece obra de alto padrão, a gente tem que entender que a gente tem que ser mão de obra de alto padrão também. Porque o que mais tem é pessoas fazendo obra de alto padrão com mão de obra de baixo padrão. Correto? Sim. Então, esse tipo de coisas, a gente aprende com a cliente, reclamando, entendeu? Para as próximas obras, isso não vai mais acontecer. E isso pode ser... A gente pode até mostrar o processo para o cliente. Olha, você tá vendo isso aqui? Ó, muitas empresas deixam assim, a gente deixa acabadinho. E a gente foi lá, refez todos os rodapés lá e deu tudo certo. E deu a solução. E isso que é importante também, viu? As pessoas estão... A maioria das pessoas da obra, Robertinho, estão sempre terceirizando problema. E as pessoas como nós, que assumem a responsabilidade, estamos sempre governando, né? Estamos sempre prosperando, sempre crescendo. Por quê? Porque a gente pega o problema aqui, ó, e fala assim, ó, daqui. Ah, tá acontecendo isso, não fui eu, foi o eletricista, foi o pintor, foi o gesseiro, foi o arquiteto do projeto, foi isso aqui. Daqui, ó, deixa comigo. Eu me responsabilizo. Como é que resolve isso? E aí, quem assume a responsabilidade está preparado para assumir um cargo mais alto, um próximo nível. Entende? Quem prospera, assume problema, assume responsabilidade. Quem não prospera está sempre fugindo de problema. Pode perceber. Pode ver. Uma Entendeu? coisa que a gente tem que aprender quando eu vejo assim, quando você é o gestor, você está à frente da empresa, à frente de qualquer situação, em obra, aprender a pegar o problema para você, né? E resolver você internamente com a sua equipe. E não levar isso, por exemplo, para o cliente, tentar achar culpado. Para o cliente, o culpado é você, porque eu contratei você, não contratei o seu encarregado. Exato. Então, você é o responsável por aquilo. E a pessoa tem que entender e pegar isso para ela e falar, não, tudo bem, eu vou resolver. O que você vai fazer internamente,
É uma resolução sua. Exatamente. Mas você tem que carregar isso para você. E tem coisas que não estão no nosso controle, como, por exemplo, uma compatibilização de projeto lá. Quando Chuva, você faz se você pegar uma árvore externa. Exatamente, mas como que você vai reagir mediante a isso? Como do cliente, por exemplo, o cliente não entende. Exato. Né? Às vezes você tem umas 3 modificações ali, aí o cliente não entende que o prazo ele também acompanha essas modificações, ele precisa aumentar. Se você não se comunicar, não souber passar para ele e também conversar em relação a sobre adicional, que eu acho que é uma das coisas que isso gera mais conflito entre cliente e prestador, a questão de cobrança do adicional, saber cobrar. Porque é uma das coisas muito importantes que a gente tem que proteger, Robertinho, é a nossa reputação com o cliente. E isso está ligado diretamente à nossa comunicação com eles. E eu concordo, porque eu acho que o CPF, ele vale muito mais que o CNPJ. Sim. Eu acho que o seu CPF Jefferson, independente se a empresa deu certo, não deu, passou, não passou, se ficou, não ficou, o CPF Jefferson é o que a pessoa conhece. Exato. A empresa, quem contrata é quando você vai para um B2B, né? Uma indústria contrata a empresa. Exato. Pessoas contratam pessoas. Eu vejo muito isso. Então, principalmente construtora, ela acaba contratando essa empresa por relacionamento que você tem com o dono da outra empresa e assim vai gerando esses relacionamentos. Exato. Você provavelmente é contratado por relacionamento. Uma arquiteta, ela já gosta do seu trabalho, te conhece e te contrata. Pelo relacionamento que você tem com ela. Exatamente. Não é pela empresa. Se você está na empresa A, B, C, interfere tanto, talvez. Isso você falou uma coisa muito interessante. Desculpa te cortar. Não, Paulo. Existe quando você vai vender algo, existe uma jornada do consumidor. Primeiro ele te conhece, depois ele gosta de você, depois ele confia em você, depois ele compra de você. Só que, quando você tem um bom relacionamento, seja com o arquiteto, ou seja com o seu cliente mesmo, com certeza ele vai ficar feliz e ele vai fazer o quê? Te indicar para outra pessoa. Hoje, para vender uma obra, algo que não existe, onde a gente só tem a confiança para vender para a pessoa. Robertinho, você confia em mim, paga essa entrada aqui que eu vou te entregar algo que ainda não existe, mas eu vou te entregar, é uma promessa. Para você confiar em mim, Robertinho, e me entregar esse dinheiro antes de nada acontecer, é porque gerou um bom relacionamento, correto? Sim. Correto? Qual que é a melhor forma hoje de você conseguir fechar uma obra, por exemplo? É por indicação. Por indicação, disparado. Então, a partir do momento que a gente entende que indicação é a melhor forma de você pegar um serviço, você começa a trabalhar intencionalmente em cada vez mais pessoas estarem te indicando. E isso só é possível construindo reputação. A partir do momento que você pega uma obra e larga o cliente na mão, da mesma forma que você constrói uma reputação positiva, você constrói uma reputação negativa também. Ainda mais aqui, você trabalha na região de Alphaville, que aqui nós estamos aqui. Sim. Essa região aqui é muito fácil de queimar. Sim, então, se uma pessoa falar mal, parece que o negócio tem um grupo das arquitetas lá que tem 20. Então, você pisou na bola com uma, ela joga lá, joga por todos. Do condomínio é a mesma coisa. Exato. Você vai trabalhar, tem lá no condomínio, sei lá, 1000 apartamentos. E aí você, age de má fé com um cliente, cara, você se queima com todo mundo. Todo mundo vai te queimar. É sobre você perder as oportunidades que estão lá na frente. Muitas pessoas fazem isso. E você falou uma coisa muito interessante. As pessoas, elas valorizam o seu CPF. As pessoas, elas têm dificuldade hoje para vender uma obra, encontrar serviço, estão investindo em tráfego pago, pedindo serviço. Eu recebo mensagens diárias de pessoas querendo trabalhar na empresa, né? Então, assim, falando que o mercado tá ruim, poxa, qualquer esquina que você anda tem obra acontecendo, não tá ruim, tá fomentado o mercado. Então, o que eu entendo? Enquanto você, enquanto empresa, estiver competindo com empresas, competir com empresas tem muitas, tem milhares, na internet tem muitas. Sempre o cliente vai te comparar com o outro, né? Porque você não tem nada de diferente para oferecer. Agora, quando você cuida da sua imagem, cuida da sua reputação, cuida da sua comunicação, cuida da sua entrega, cuida do seu cliente, agora você está trabalhando no seu CPF, na imagem do seu CPF. Ou seja, Robertinho, as pessoas valorizam quem você é. Porque o que você faz, um monte de gente faz, mas quem você é, ninguém pode ser. E a partir do momento que você mostra quem você é, as pessoas te valorizam mais e elas pagam para ter você lá. Sim. Você entende? Por exemplo, eu fiz uma luta de boxe semana passada.
treinei lá o ano inteiro e aí decidi, né, lutar. Fazer um sparring lá, lutar no ringue. E isso não é pra qualquer um, entendeu? Eu vou ali testar, sou eu contra minha mente. Consegui vencer esse desafio. As pessoas olham ali, falam, cara, esse cara aqui é diferenciado. Meu, o cara foi lá pro ringue, né, lutou. Aí ontem, por exemplo, corri uma meia maratona, 21 km. Vou lá, aposto, entendeu? Cara, esse cara é, né, sensacional. O cara correu 21 km, o cara cuida do corpo. Posso ir lá com minha esposa, posso ir lá com minha filha. Esse cara é de família, esse cara é de confiança pra deixar aqui em casa, tá tranquilo. Vamos contratar ele. Isso, as pessoas não entendem que é tudo intencional. Eu estou trabalhando no meu CPF, mostrando que eu sou na internet, que eu tenho valor na internet. Na verdade, as pessoas olham aquilo e falam assim, ó, eu tenho confiança, porque as pessoas compram confiança, lembra lá? Sim. E agora, você pode entrar no meu apartamento, nós temos obra. Nós temos obra aqui no Alphaville, nós temos obra em Santana de Parnaíba, nós temos obra em Itaíbibi. Nós fazemos apartamento de 500 metros quadrados, nós estamos fazendo entregamos agora um de 500, estamos finalizando, daqui a 10 dias mais ou menos a gente entrega um duplex de 1.500 metros quadrados e também mais um no Itaimbibi de 350 metros quadrados. Entendeu? São apartamentos gigantes, são de pessoas importantes, né? E com um grande poder aquisitivo. São pessoas que visam muito a segurança e esse relacionamento de confiança é importante, Robertinho. Então, a partir do momento que eu trabalho na minha imagem, eu não posso manchar minha reputação correndo risco. Por exemplo, eu tô na internet ali todos os dias. Correr o risco da pessoa lá gravar um vídeo e falar, cara, esse cara não é nada daquilo que ele tá falando, né? Não adianta também eu na internet querer ser uma coisa e na vida real não ser outra. Não ser um bom pai, não ser um bom marido. E querer ser um bom líder de obra. Isso não funciona, entendeu? Porque todo personagem, ele tem prazo de validade. Tudo que é falso se autodenuncia. Você é da engenharia, você sabe. Uma torre reta denuncia todas as outras que estão tortas. Com certeza. A partir do momento que a verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. É como os pintores hoje, eles têm um processo de pintura muito legal, de proteger, de trabalhar ali com a fita bonitinho, tal, aquele padrão, que denunciou tudo o serviço errado que o cara fazia, por exemplo, com plástico, ou de qualquer jeito, não protegia, não... Certo? Antigamente ninguém ligava para isso. Agora, para você diferenciar um pintor bom do pintor ruim, é saber se ele protege ou não. Se ele tem cuidado ou não com a proteção. Não é verdade? Ô, Jefferson, até te fazer uma pergunta, você falou disso, cara, você que veio, né, você era pedreiro, e hoje você virou arquiteto, quer dizer, um pedreiro a menos no mercado, né? É. Cara, como que você vê esse mercado de pedreiro, de ajudante, né? Essa mão de obra civil que você também faz essa parte de execução? Certo. Você acha que tá realmente, assim, acabando, vamos se dizer? Cara, sinceramente, eu acho que vai chegar um tempo que a gente vai ter muita dificuldade em relação à contratação de mão de obra, mas eu acredito que o mercado ainda está muito fomentado de mão de obra, né? Como eu te falei, cada esquina que você anda tem obra acontecendo, então os pedreiros estão aí. Eu vejo muitas pessoas reclamando, Robertinho, por falta de mão de obra, mas antes de você reclamar da falta de mão de obra, você tem que entender que você está atraindo, né, essa mão de obra boa dentro da sua empresa, porque é muito fácil eu falar que eu não encontro um pedreiro para trabalhar, Robertinho, entendeu? Mas o que eu estou fazendo de interessante para esse pedreiro decidir trabalhar na minha empresa e de repente sair da onde ele está, ou de repente parar de trabalhar por conta diretamente para o cliente? Você entende? Porque bons jogadores querem jogar em bons clubes. Se eu quero atrair boa mão de obra, eu tenho que ser boa empresa. O que adianta eu reclamar que eu não tenho mão de obra boa se eu não pago bem? Se chega no dia de receber na sexta-feira eu jogo para segunda e chega na segunda eu jogo para sexta de novo? Se quando o cara vai dar o orçamento lá ele vai receber a metade do que ele ganharia se ele trabalhasse pro cliente final? Então, se você não mostrar para ele a vantagem que ele tem de trabalhar para a sua empresa, você não vai encontrar mão de obra mesmo. Entende? Porque as pessoas vão trabalhar na sua empresa não é para realizar os seus objetivos. É para realizar os objetivos dela. Certo? Para realizar os sonhos dela. Ela não tá lá para realizar seus sonhos. Então, quando você entende isso, você pega a sua empresa que vai ter o objetivo em comum,
né? Que é para alcançar, para que juntos, com esse objetivo em comum, cada um realizar o seu sonho. Entendeu? O objetivo comum é o quê? É a empresa. A Arte Reformas. Com a Arte Reformas, ele vai realizar o sonho dele, eu vou realizar o sonho meu. E o nosso veículo é a Arte Reformas. Pra gente chegar nisso aí. Entendeu? Cara, mas acho importante. Eu pago até a mais do que o mercado, assim, vamos dizer que o mercado tá pagando hoje a nível nacional. E, cara, ainda assim, eu pelo menos acho um pouco de dificuldade, mesmo pra achar mão de obra ajudante. Eu não sei o que tá acontecendo. A gente vê, na minha opinião, uma das coisas é os próprios benefícios que vem dando do governo, porque eu acho que o cara pensa assim, ó. Pô, eu vou trabalhar numa empresa para ganhar 2.200, eu ganho 1.600, eu não sei se é esse o valor, né? Tô falando valores simbólicos. Será que faz sentido eu ir trabalhar para tirar a diferença? Eu sinto um pouco disso do mercado. Talvez você já tenha uma outra imagem. Mas eu sinto um pouco disso. Eu sinto um pouco de dificuldade. Talvez a divulgação não seja feita da forma correta, concordo. Sim. Talvez pudesse divulgar de uma outra forma. Mas eu sinto que o mercado ainda tá meio travado. Tá difícil achar. Se você conversar com qualquer profissional de qualquer área, ele vai dizer que tá difícil achar estagiário, tá difícil achar auxiliar. Eu acredito que essa transição de mentalidade da pessoa entender que agora ela precisa trabalhar, né, ela precisa criar responsabilidades, que é um problema. O problema está nas pessoas, talvez, na minha opinião, e não na área em específica. Entendeu? Elas entender que agora chegou a hora de ela trabalhar, de ter responsabilidade, ela aprender uma profissão, que ali é o ponto inicial para ela adquirir uma experiência, né? Porque hoje eu sou arquiteto, mas as pessoas me valorizam pela minha experiência e não pelo meu diploma. Concordo. Essa é a verdade. As pessoas vão valorizar você pela sua experiência. Só que as pessoas elas entram querendo ganhar bem sem ter experiência. Quando as pessoas que entendem que a experiência vale mais do que o dinheiro, elas param de correr atrás do dinheiro e correr atrás de experiência. Com entendeu? certeza. E aí, onde que entra que é uma das coisas que eu trabalho muito em relação a quando entra, tipo, ajudante novo na empresa, em relação, né? Eu mostro para eles o caminho que eles vão trilhar, entendeu? De futuro ali na empresa, porque se eles estão ali e eles não vê oportunidade de crescimento, eles vão ficar o tempo inteiro correndo atrás do dinheiro. Onde tiver um salário de R$200 a mais, ele te larga na mão e vai para lá, entendeu? Então, é muito importante mostrar para ele o que ele está perdendo, caso ele saia. Porque não é sobre... Eu acredito que o teto e o piso de salário de cada um, isso depende de cada um. O que é bom, o que é ruim. É questão de perspectiva. Entende? Mexer o copo é vazio, né? Exatamente. Porque, assim, não adianta a gente falar, pô, o valor de mercado. Não existe um valor de mercado. Tem pintor que ganha 3 mil, tem pintor que ganha 20 mil. Pedreiro é a mesma coisa. Então, assim, não tem um equilíbrio. Acho que o nosso desafio na construção civil é isso. Não existe um equilíbrio entre as mãos de obras. Existe um que está muito alto, existe outro que está muito baixa. Muito baixa, o cliente recebe um orçamento de 1 milhão, a outra empresa deu 300, a outra deu 500. Assim, é muito discrepante. Algo absurdo, né? É algo absurdo. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com a entrega também, eu acho. Porque essas diferenças... Eu acho que, assim... eu vejo muita média de mercado. Então, por exemplo, você tem umas empresas que se você orçar, vai ter uma diferença de 100... Vamos falar de uma obra de 1 milhão. Uma diferença de 100 mil numa obra de 1 milhão não é nada absurdo. Você está falando de 10%. Sim. Agora, um orça 1 milhão, 900, 950, todo mundo dentro. Exato. E o cara que aparece com 300. Exato. Então, assim, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essas situações também, porque o mercado ele é meio enganoso. Cabe a nós saber educar o nosso cliente, porque isso confunde a cabeça dele. Sim. Então, por exemplo, ele vai gastar 1 milhão para me fazer a casa dele de 10 milhões, né? A reforma da casa dele. Ao primeiro momento ali, parece que ele vai economizar 700 milhões se ele contratar aquela empresa de 300. Mas se eu chego nele e mostro para ele o meu valor, né? O valor da minha empresa, como que a gente vai oferecer comodidade, segurança, qualidade, respeito durante o processo, né? Valorizando o prazo, valorizando os cronogramas, valorizando a qualidade do serviço, do assentamento, não só o que está visível, mas o que está invisível também, como impermeabilização, por exemplo. Quando a gente mostra para ele o valor da nossa entrega e mostra para ele que é impossível entregar um serviço no acabamento que ele quer, na qualidade que ele quer, sem ter uma mão de obra boa, certo? Porque assim, não adianta eu não ter recurso para trazer uma mão de obra boa. Não adianta eu estar lá no Instagram, poxa, nós
temos mão de obra de alto padrão, nossa empresa é top, sendo que eu não tenho recurso para pagar esses profissionais, para esses profissionais trabalhar comigo. E aí é onde eu começo a declinar a minha empresa, porque a partir do momento que eu não tenho recurso para trazer bom profissional, eu não tenho uma boa entrega. A partir do momento que eu não tenho uma boa entrega, eu não tenho uma indicação daquela entrega. A partir do momento que eu não tenho indicação, eu tenho que pegar uma obra de qualquer qualquer preço, porque eu preciso rodar o capital. Eu pegando uma obra por qualquer preço, eu pego abaixo do preço, tomo prejuízo. E aí que eu sou obrigado a pegar mais uma obra para pagar o prejuízo daquela. Aí eu acabo entrando num ciclo vicioso, de pegando o dinheiro de uma obra para pagar outra. Sem ter mão de obra boa. Olha o ciclo que eu entrei agora, sem ter mão de obra boa, dependendo de mão de obra ruim que tem no mercado. Tem muita, né? Eu acho que todas as áreas têm isso, né? Mão de obra boa e mão de obra ruim. E aí, para sair desse ciclo é mais difícil. Com certeza. É muito mais difícil. E um dos grandes problemas que a gente tem em relação a muitos empreiteiros, gestores de obra, pessoas que estão à frente ali do serviço, engenheiros em si, é não saber fazer a gestão dos recursos da obra. Ou seja, o cara pega o dinheiro da entrada ali e compra caminhonete, viaja. Muitas vezes nunca pegou aquele valor, né, na conta dele. Ele com aquele valor. Exatamente, cara. Ele não esquece da conta que chega no mês que vem, né? Exatamente. No final da obra que você consegue realmente calcular o lucro real da obra. E muitas vezes você paga, ou empata, ou você paga para trabalhar, entendeu? Com certeza. E às vezes você tira o lucro dessa obra em outra obra, poxa. É um equilíbrio, né? Porque assim, como a gente tem um modelo de negócio de proteger a nossa reputação, então a entrega tem que acontecer em qualquer custo. A entrega tem que acontecer. Termine o que vocês começaram. Com certeza. Entendeu? É só dessa forma que você vai conseguir proteger a sua reputação. E crescer, né? E crescer. Exato. Ô, Jefferson, vamos entrar nos detalhes aqui mais críticos aí, que a gente conversou bastante com a última arquiteta que teve aqui, que foi até a esposa do Wendel, que você conhece. Cara, RT pra você. Sim. Tá certo ou tá errado? Cara, depende. O que é RT pra você? O que eu entendo de RT? Seria uma reserva técnica que você paga, teoricamente, pro arquiteto ou para quem indica você para aquela obra. Certo? É isso que eu vejo no mercado. Tá. Então, a gente vê que, por exemplo, assim, vou dar um exemplo que eu vejo muito. Tá. Então, a construtora ou a arquiteta te contratou. Certo. Ela te contratou e ela fala, coloca 10% em cima do seu contrato e você me devolve esse dinheiro. Sim. Certo? Entendi. É o que eu vejo de RT. Tem uma outra percepção que você vê? Tá. Então vamos lá. A RT da forma que você está falando, eu acho completamente errada. Por quê? Porque vamos lá. Vamos supor que você me contrata para me fazer sua obra, correto? E aí você me contratou, Robertinho, arte reformas e tal. Beleza. Aí a arquiteta, sua arquiteta que me indicou, falou assim pro Jefferson, coloca mais 10% de RT para ele que ele paga. Que ele paga, né? O meu cliente tem potencial, já conheço ele, pode cobrar isso aí. Aí eu vou lá, em vez de cobrar 1 milhão, eu cobro 1.100.000 do Robertinho. Só que esse dinheiro não tá saindo do bolso da minha empresa, esse dinheiro tá saindo do bolso do Robertinho. A arquiteta fez um esqueminha para que 100 mil saísse do bolso do Robertinho, viesse para minha conta e voltasse para a conta dela. Isso para mim é um esqueminha. E eu sou completamente contra esse tipo de atitude. RT não é esqueminha. RT, ao meu ver, é parceria. É parceria de você com o prestador. Não só visando ganhar. Primeiro ponto, para mim não perder a linha de raciocínio. O dinheiro da RT tem que ser pago com o lucro da empresa. Com parte do lucro da empresa. E não com o dinheiro do cliente. Então, se eu ia lucrar nessa obra de 1.200.000, 100 mil eu poderia passar pela arquiteta de indicação. Um exemplo. Entendeu? Isso, 10%, 5%, que eu acordar com ela. Sim. Em relação à comissão. Que eu chamo de incentivo à publicidade. Certo? A partir do momento que ela trouxe esse cliente, ela trouxe esse cliente para minha empresa, ela também está assumindo uma responsabilidade. E eu acredito que é nada mais justo que ela receber por isso, né? Desde que não saia do bolso do cliente. Mas o importante é entender que há uma parceria. Jefferson, que parceria é essa? Parceria de você pagar para ela? Não. Negativo. A parceria funciona da seguinte forma, Robertinho. Cara, quantas mudanças
de projeto que tem durante uma reforma, por exemplo, uma obra que dura 6 meses. Quantas situações. Só que o arquiteto, ele tem que... Ele vai lá desde quando o projeto é concebido, quando é só mata o terreno, até a faca na gaveta. Então ele encontra várias situações e muitos fornecedores vão terceirizando culpa, entendeu? Então a parceria, quando tem uma empresa parceira do arquiteto, cara, queimou uma lâmpada aqui, tô indo aí. Cara, o marmorista foi pôr o mármore aqui, sujou todas as paredes. Cara, vamos lá fazer uma repintura imediatamente, porque a obra tem que entregar. Vazou o sifão, tô indo aí. O cara foi instalar o móvel, estourou o cano. Mano, tô mandando uma equipe pra ir. Parceria é isso, entendeu? Sim. Não só o arquiteto trazendo o cliente, entendeu? Só que a gente dando respaldo pra ele. E o Robertinho, com certeza, vai cobrar a arquiteta que indicou a minha empresa, caso a gente não cumprir com o combinado. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Poxa, fulano, você me indicou o Jefferson aqui com a empresa dele aqui. Olha o que os caras fizeram aqui. Por quê? Porque o peso da indicação da arquiteta é muito importante. Então tem empresa, você vê grandes lojas que trabalham com pontuação, né? Eu já tive arquitetos que falou assim, olha, não precisa colocar RT, tá bom? A RT que você ia colocar para mim, coloca de desconto para o cliente. E aí eu cortei. Eu falei assim, olha, é o seguinte, a RT não tem nada a ver com o custo que eu cobro para o cliente. Não tem nada a ver. Entendeu? Se você não quiser receber RT, eu compreendo, mas o desconto para o cliente não está nada relacionado a RT. O que eu posso fazer é te pagar e você pagar ele, dá para ele. Entendeu? Porque aí é seu. Mas, ô Jefferson, você não acha que se você tira RT, você pode melhorar o preço para o cliente final? Ou não? Você acha aquele preço é aquele preço e acabou? Cara, não se precifica mão de obra. Sim, concordo. Concorda? Então, qual que é o valor do meu serviço? É o valor que você achar que eu achar que tá ok. Entendeu? Com base no valor que eu entrego. Sim. Então, quanto mais valor eu agrego, mais lucro eu tenho, mais eu cobro, mais eu posso cobrar mais alto. Né? Tem pessoas que cobram R$100 no método do porcelanato, tem pessoas que cobram 500. Sim. Você entendeu? Então, com base nisso, você consegue mensurar o que é caro, o que é barato, com uma ótica de um cliente, no retorno que ele vai ter em relação àquela obra. E muitas vezes, Robertinho, não está diretamente relacionado ao dinheiro. O que ele vai estar economizando. Porque muitas vezes ele está economizando noite de sono, tempo, entendeu? Desgaste emocional, sim, certo? Porque o que a gente mais vê são obras que o prazo é 6 meses, dura 1 ano. O que a gente mais vê é serviços sendo refeitos por negligência de profissionais. O que a gente mais vê são obras abandonadas. Eu ando nesses condomínios do Alphaville, um monte de obras abandonadas, começam e não terminam. Esse serviço é caro, entendeu? Então a gente tem que entender que o dinheiro não é o único fator que faz com que o cliente economize na obra, entendeu? Não está diretamente ligado ao dinheiro em si, entendeu? Por quê? 500 mil, ele pode ser caro e 1 milhão pode ser barato para o cliente. Depende qual exatamente. É o cliente, eu tive um cliente, por exemplo, que pagou 100 mil para uma empresa, a empresa não foi lá terminar o serviço dele. Então ele perdeu 100 mil. Eu tive outro cliente que perdeu 50 mil. Eu tive outro cliente que perdeu 80 mil. Então quantas pessoas que contratam empresas e as empresas não entregam aquilo que ela se propôs a entregar para o cliente. Então, vamos lá. Vamos supor que essa empresa de 80 mil, a outra empresa que diz que entrega, cobrou 200. E falou, vou fazer com a de 80. De 80, estou economizando 120 mil. Correto? Só que ela não entrega. Só que ela não entrega. Qual obra que saiu mais cara? Essa de 80. Aqui não entregou. Porque você tem um custo assim que tá lá atrás que a pessoa tem que fazer. Se ela mora de aluguel, por exemplo, e não entregou, é mais meses de aluguel que ela tá pagando. Enfim, a gente tá falando de uma situação, mas pode ter várias, né? Exatamente. Então, eu acho que a não entrega é o maior prejuízo pro cliente final. Sim. Então, para concluir, na minha opinião, a RT, ela não é esqueminha. Ela não é algo feito ali por trás do cliente para você se dar bem. RT, para mim, é você construir uma parceria de sucesso. O que é uma parceria de sucesso? Você tem um plano, você
constrói aquele plano junto com o profissional e você conclui aquele plano como um parceiro. Poxa, faltou isso? Conta comigo. Faltou aquilo? Conta comigo. E aí, esse parceiro vai te indicar para cada vez mais pessoas, não com o intuito de ganhar, né, a RT, e sim de entregar o serviço. O intuito sempre tem que ser entregar o serviço. Quantas pessoas me mandam mensagem no Instagram? Olha, indica a nossa empresa para tal cliente que a gente paga tanto de RT. A gente não recebe RT. A gente paga, mas a gente não recebe. Entendeu? Por quê? Porque nós somos uma empresa especializada em execução de reforma, né? Execução de obra, execução de projetos. Então, pra gente não é interessante esse modelo de negócio. Entendeu? Pra nossa empresa. Mas a gente não abomina. A gente abomina esqueminha, sabe? Jeitinho. Olha, Robertinho, você cobrou 20 mil aí no seu serviço, coloca mais 5 mil e manda pra mim. Se você colocar na imagem do tipo assim, que a RT, a pessoa que te indica, ele é um representante comercial da sua empresa, tá tudo certo também. Por isso que eu chamo de incentivo à publicidade. A partir do momento que por exemplo, a nossa empresa, ela se posiciona hoje pros arquitetos. Então, ao invés de eu encontrar 20 clientes para eu prestar serviço no ano, é mais fácil para mim encontrar 4 arquitetos que cada um traz 5. É muito mais fácil para mim o processo comercial da minha empresa. Entende? Porque você já achou o público-alvo. Exatamente. O meu público-alvo não é o cliente, é o proprietário final. É o arquiteto. Que vai te Nós somos uma mão de obra limitada, entendeu? Então o arquiteto ele vai trazer o cliente qualificado porque a nossa empresa tem um perfil. Então o arquiteto vai saber se o cliente que ele vai trazer tem um perfil da minha empresa ou tem perfil de outro parceiro que ele tem. Porque o arquiteto ele sempre vai escolher o melhor para o cliente dele. E ele sabe, poxa, com base nesse acabamento aqui eu posso indicar essa marmoraria. Não, com base nesse acabamento que o cliente quer, eu posso indicar aquela marmoraria. Entende? E a partir do momento que ele traz essas pessoas, esses parceiros, né, para junto da obra, o compromisso é com a entrega, não com a RT, com dinheiro, com isso ou com aquilo. Dinheiro pago de RT tem que ser do lucro da empresa, não pode ser do bolso do cliente. Entende? Por exemplo, você vai na Telha Norte. Na Telha Norte você ganha, sei lá, pontos, né? Ganha pontos, ganha... Agora você vai falar, olha, pega os meus pontos e dá de desconto pro cliente. Os caras vão falar, não, isso aqui... É ponto pra você. É ponto pra você trocar por alguma coisa, uma viagem. Cada empresa Cada tem um empresa modelo de dá o seu, negócio, entendeu? sim. Mas isso realmente é um incentivo à publicidade. Porque, querendo ou não, o arquiteto, ele vende o projeto, né? Mas ele precisa entender como que ele pode ter outras fontes de renda na própria obra. Entende? E aí, quando ele traz parceiros que estejam compromissados com a entrega também, isso flui legal. Flui legal e ele tem um poder de indicar para o cliente, para falar assim, Robertinho, põe essa empresa aqui que eu confio. Entendeu? E o que eu vejo muitos dos arquitetos que indicam que eles assumem a responsabilidade desse seguro. Se o fulano não entregar, eles pagam. Eles pagam. Ele tá com... O peso da risco. Por isso que o nome é reserva técnica. E ele tá correndo risco junto com você. Exatamente. Ele tá correndo um risco. Ele tá assumindo um risco. Com certeza. Você entendeu? Então e aí, é mais justo. Esse é o sentido da RT, então. Esse é o sentido da RT. É você trazer profissionais que estão compromissados com a entrega. Legal. Entende? E aí você acaba sendo comissionado por conta disso. Aí você consegue girar cada vez mais e ter uma entrega melhor para o cliente sem aumentar o custo dele final. Exatamente. E a gente não focar tanto em parte comercial, deixa que ele faz esse trabalho, e a gente foca no que a gente é bom mesmo, que é executar projeto. Legal. Ô Jefferson, eu vou te fazer uma outra pergunta. Opa, falou bastante, agora deu sede, né? Deu sede. Cara, eu vou te fazer uma outra pergunta. Aí, porque às vezes eu fico falando, eu não paro não. Vamos tocar. Cara, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é uma coisa que eu vi que você bombou muito com os cortes na internet lá. Certo. Que você já até sabe qual é o tema, né? Certo. Que foi a questão da multa do CREA. E, cara, eu vou até vai ser legal, porque eu tenho uma outra ideia do que você falou, mas eu queria ouvir você, porque eu só peguei o corte, né? E o corte dá pra tirar um pouco de contexto. Tá. Então eu queria entender de você, o que você achou das multas do CREA? Sim. O que você foi a fundo? O que você pesquisou? E se você só levou atuação ou levou multa também? Tá bom. Eu levei uma autuação do CREA apenas com base no KNAI. Eles não fizeram uma visita presencial na minha empresa, eles não ligaram para mim. Então eu tive essa surpresa
sendo o arquiteto, tomando essa autuação. Logo, eu acionei minha advogada entrou com a defesa e com certeza eu não fui multado. Mas quantas outras empresas que, por exemplo, o e-mail, faz 10 anos atrás que eu abri empresa, então já troquei de e-mail. Eu olhei um e-mail por acaso, porque eles dão, Robertinho, 10 dias para você poder recorrer, senão eles já mandam a autuação já com boleto. Ó, se você não recorrer, daqui a 10 dias, não se preocupe que o boleto já vai chegar automático. E vai protesto. Entendeu? Exatamente, e vai protesto e tá tudo certo. Entendeu? Então foi desse jeito. Então eu achei uma prática indevida e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto e realmente muitos outros conselhos se posicionaram contra essa autuação do CREA, né, em relação a multar empresas com o KNAI que eles estão alegando que são deles, né? Beleza, ok. Só que o KNAI, ele é um código tributário, né? Para a Receita entender como recolher impostos, entendeu? Ele não é uma ferramenta para você sair multando todo mundo, entendeu? Então, é até 2 pontos que eu queria vamos lá. Você explicou tudo. Mas o primeiro é o seguinte, acho que o jeito que o CREA fez está errado. E ponto. O CREA não deveria ter feito desse formato. Eu acho que eles deveriam ter mandado pelo menos uma carta registrada para o endereço da sua empresa. Sim. Estou de acordo. Sim. Mas o que eu vejo do CREA é que todos os KNAIs que estão vinculados ao CREA ou à arquitetura, eu acho que ele tem direito a atuar com uma carta registrada, né? Da forma correta como tem que ser, de qualquer forma. Quando você vai receber um protesto, que o cara do cartório vai lá e te entrega uma cartinha. Então isso é a parte. O jeito que ele fez, eu também achei errado. Mas os KNAIs que estão vinculados no CREA, eu acho que eles deveriam sim ter o responsável técnico, porque foi até que eu expliquei, pessoal, do Wendel, que a gente conversou sobre isso lá com a esposa dele. Certo. Cara, por exemplo, eu faço impermeabilização. Quantas outras empresas entregam nota de impermeabilização e não tem responsável técnico na empresa? Aí ela fala assim, não, mas toda obra que ele faz tem um engenheiro. Ok, mas ele também vai fazer, se ele tem no KNAI da empresa, ele também vai fazer impermeabilização numa residência que não tem engenheiro, correto? E aí, como que a gente faz para medir isso? Até o mercado medir, porque o cliente final não sabe se a sua empresa está registrada no CREA, não está. Ele está comprando pelo KNAI. A empresa faz impermeabilização, ele vai pedir uma nota de impermeabilização. Se eu contratar você e você me entregar uma nota de impermeabilização, eu entendo que você faz impermeabilização porque você me entregou. Então, você não acha que o CREA realmente deveria ter atuado? Cara, então depende... Não a forma que ele fez. Não, então, não, nós tiramos a forma... Mas aí vamos pegar a sua linha de raciocínio, né? De raciocínio. Porque os condomínios, ele tem uma legislação de construção, correto? Ok. Então, para tudo que é feito, é necessário que tenha uma RRT ou uma ART, correto? Neste caso, quando um profissional, por exemplo, de pintura vai fazer permeabilização, vou dar um exemplo, e ele chega lá e não tem um engenheiro para fazer, isso é negligência de quem? Esse é o ponto. Entendeu? Porque o profissional de pintura não tem obrigação técnica. Muitas vezes ele não sabe, ele não conhece. Entende? Então, quem que cuida desses sistemas, desses processos, é que deveria dar direção para eles. Entendeu? Então, isso que você falou é muito importante, porque cabe uma reflexão geral. Quem se responsabiliza? É o condomínio? É o cliente? É o cliente, o proprietário? Entendeu? É o engenheiro? É o arquiteto? Quem que é? Porque realmente alguém tem que se responsabilizar, porque precisa. Quando você tem uma empresa de impermeabilização e eu vou lá como te dar uma nota de impermeabilização, você já é o responsável técnico. É isso que você está me falando. Sim. Mas quando não tem, não deveria nem ter autorização para fazer. Então, como é que você faz para não ter autorização? Atuando nas empresas que não têm responsável técnico. Eu acho que você traz 2 mercados, você consegue fomentar quem quer se regularizar vai contratar um engenheiro. Então, se eu tenho que contratar, a empresa X também tem que contratar. Todo mundo tem que trabalhar no mesmo parâmetro. E eu acho que isso falta, eu acho que isso pode aumentar o trabalho dos engenheiros, dos arquitetos, porque a maioria, tudo que o engenheiro pode fazer, o arquiteto, teoricamente, ali, acho que teve algumas coisas de diferença, mas podem trabalhar bem em conjunto e atuar até nas mesmas áreas. Eu acho que isso vai fomentar esse trabalho nosso. Então, mas imagina só, vamos lá, eles estão, vou dar mais um exemplo, pintura predial, né?
ou qualquer outro serviço que o CREA precisa, é que tenha um engenheiro registrado na empresa, já que o KNAI A é do empresa tem CREA. que estar registrada no CREA. Tem que estar, entendeu? Então, assim, você não acha que isso vai fomentar cada vez mais a sonegação? Porque, querendo ou não, o cara, ele vai abrir uma empresa e ele vai ter que ter um engenheiro dentro da empresa dele, ele vai ter que contratar. Primeira coisa, o engenheiro, ele não conhece aquele cara. Então, cara, eu vou colocar meu nome lá, eu vou me responsabilizar pela empresa dele, eu vou cobrar. Sim. Certo? Eu vou ter que cobrar. E esse custo, o profissional vai ter que repassar para o cliente. Então, o custo dele acabou se elevando. Só que o cliente vai falar assim, pô, cara, mas aí ficou muito fora, tô fora. E aí ele vai procurar aquele cara que não faz isso. Entende? E aí, para ele não perder o serviço, vamos supor no cenário do cara que o cara precisa colocar pão para dentro de casa, ele precisa daquele serviço, pagar uma prestação, ele precisa fechar o serviço, entendeu? Ele vai falar, cara, vamos fazer então sem nota, um exemplo, entendeu? Porque se eu tiver que emitir nota, eu vou ter que contratar um engenheiro, não vou fazer isso. Um exemplo. Querendo ou não, a gente está aqui na internet sempre buscando fazer com que os profissionais, eles ajam certo, emitem nota certa, abrem o seu MEI, entende? Porque, querendo ou não, os profissionais que têm a cabeça da parte técnica é diferente dos profissionais que estão lá na operação. A mentalidade é completamente diferente em relação ao que eles entregam. Não que uma entrega de um é mais importante que a outra, longe disso. Todas as entregas são extremamente importantes, senão uma obra não acontece. Para mim, não existe isso que o arquiteto é melhor que o engenheiro, que o pintor, o eletricista, o gesseiro. Para mim, cada um tem a sua importância. Todos nós precisamos um dos outros. Sim, não é com verdade? certeza. Senão não gira a roda, senão né? não gira a roda, Sim. não é verdade? Não, eu concordo. Mas eu acho que é uma discussão muito interessante isso. Porque eu acho que tem que todo mundo... Porque assim, por que meu preço tem que ser devia caro e construir o meu vizinho tem que ser barato? Deveria construir um fora aí pra gente debater porque eu acho isso que aí, tem que cara. ser igual pra todo mundo. Porque é o justo, entendeu? E eu acho que faz bem pro mercado. Vamos balizar todo mundo, porque assim, cara, tem concorrência que a gente pega, que a gente cobra, vou dar um exemplo, um produto X eu cobro 130, cara, o meu concorrente cobra 60. Mas aí você pega, o seu concorrente tá com a empresa está no CREA? Não tá. Tem engenheiro? Não tem. Tem, por exemplo, está dentro do IB, o cara tá no IB, não tá. Então, óbvio que você tem um custo bem mais elevado que desse cara. Então, esse cara sempre vai ter o custo lá embaixo. Sim. E quem não sabe balizar isso é o cliente final. Sim. O cliente final vai pelo preço. E ele vai ser o prejudicado. Isso nós está falando de uma situação de uma impermeabilização. Afeta estrutural, afeta, mas leva muito tempo. Mas o cara que executa a alvenaria, o risco que não é. Cara, isso é muito arriscado. Então, eu acho que assim, por isso que eu te falei que eu acharia um pouco. E até trouxemos uma contabilidade. A contabilidade, por exemplo, poderia ser feito nesse formato CREA. Eu acho que poderia ser assim. Hoje, quando você, pelo que eu entendi que a menina da contabilidade que veio, que a gente trouxe, ela explicou, quando você tem um, eu não lembro como é que chama, CR, alguma coisa. CRM. É CRM para contador? É CRM? Acho que é. Bom, enfim, se for CRM. O conselho? O conselho? CRC. CRC, do contador. Sim. CRC. Ele tem que ter um CRC para ele, pessoa física, igual a gente tem como arquiteto, como engenheiro. E quando ela abre um escritório, automaticamente ela tem que ter um CRC pro escritório. Então ela não consegue abrir se ela não tiver. Sim. Então eu acho que deveria ser nesse formato também a situação pro CREA, pros arquitetos. Se você obrigatoriamente você diz que tem que ter, então você já não deixa o cara abrir a empresa. Então vamos lá. Então quais são as profissões? Ó, essa profissão você precisa ter. Então ou o cara ele vai mudar o KNAI, ou o cara vem e contrata o engenheiro. Ele fica nessa opção. Porque eu também acho que tem que ter mão de obra. Eu não acho que um pedreiro tem que ter o CREA. Mas eu acho que o pedreiro, por exemplo, não pode ter execução de alvenaria no KNAI dele. Que pode ser estrutural ou não. Tá, mas ó, vamos lá. A função do engenheiro, do arquiteto, é o quê? Projetar, emitir RT... E acompanhar. E fiscalizar, correto? Isso. O pedreiro não faz isso. O pintor não faz isso. Entende? Então, se não dá para colocar... E eu concordo, assim. Eu acho que toda fiscalização em prol da segurança é bem-vinda. Não em prol de arrecadação. De segurança. Sim. Ok? Então, a partir do momento que a gente não consegue estabelecer isso de forma clara e fluida, né? E aí sai autuando todo mundo da forma que foi feito, que tá errado. Que a gente concorda. Aí a gente concorda. Isso acaba complicando. Agora, se o pedreiro
o pintor, o azulejista, não tem um KNAI que, a não ser, por exemplo, os caras, eles precisam trabalhar. Sim. Eles não projetam, eles não fiscalizam, eles não emitem RT. Sim. Então, deveria criar um KNAI para eles poderem trabalhar, Concordo. correto? Para eles não terem obrigação de ter um engenheiro, um profissional técnico na empresa deles. Só que é a obrigação deles realizar a obra com um responsável. Isso não tira deles a obrigação de ter um responsável. Para mim, qualquer obra tem que ter um responsável técnico. Sim. Correto? Questão de segurança, questão de uma série de coisas, processos, né? Então, a partir do momento que não tem, isso que te gera complicação. Entende? Agora, imagina só todos esses profissionais serem obrigados a ter um engenheiro dentro da empresa deles. Então, cara... Eu acredito nem se o engenheiro que iria querer... Trabalhar. Ficar responsável pela empresa de alguém. Vamos supor que esse pedreiro chama o Robertinho para ser responsável técnico pela empresa dele. O Robertinho vai lá, não, todas as suas obras eu assino. Aí, Deus o livre, acontece um acidente lá, um prédio cai. Mas aí ele tá vendendo RT, ele não tá acompanhando. Porque se eu trabalho para ele, eu teria que acompanhar a obra dele. Então, mas é aí que eu tô te falando. E onde que ele vai encontrar esse profissional? Quem que é o profissional? Aí você tá falando, pô, eu vou contratar... o pedreiro tem que contratar um engenheiro para ficar responsável pela empresa dele. Então, você tá falando assim... Eu vou abrir uma empresa e eu preciso ter um responsável pela minha empresa, por mim, entendeu? Então, alguém tecnicamente para mim poder trabalhar. Eu vou abrir empresa para mim trabalhar pro engenheiro, para mim, sei lá, cara. Eu nunca pensei por esse lado. Você trouxe uma reflexão muito interessante. Vai ter um outro podcast. Muito legal, gostei, cara. Porque eu acho que, cara, é meio arriscado. Quando a gente fala, por exemplo, assim, em uma situação que... Pode ir tocando. Tá. Em uma situação, por exemplo, que a gente fala... quer ver? Tipo... Cara, azulejista é uma situação bem tranquila, né? Vamos falar, pô, o cara é só azulejista. Concordo. E quando o cara coloca azulejo em fachada de prédio? Ou em fachada de casa. Então o cara vai o cara fez uma casinha de 3 andares, o cara não vai contratar, precisando mais bairro, vamos dizer, mais periferia, o cara não contrata um engenheiro, mas o cara vai emitir a nota lá de instalação de azulejo. Cara, se esse azulejo cai de um 4º andar, ele mata alguém. Isso é verdade. Mas aí entendeu? E o cliente final, ele não sabe se tá certo. Aí, obra em periferia, o assunto vai muito mais longe. Vai espere um outro podcast. Que é outra coisa que eu também falei, cara, ninguém vê nada. Cada um sai fazendo do seu jeito. Bom, nós tá chegando no... Eu tenho 3 perguntinhas que eu não posso deixar passar, viu, Jefferson? Mas eu vou perguntar essas daqui, já tá chegando nos finalmente aí, né? Cara, qual é a sua expectativa para os próximos 10 anos no mercado aí da arquitetura que você está, né? Tanto de execução, o que você vê que vai ser o boom para quem tá querendo começar ou para quem já está no mercado? Cara, 10 anos atrás eu decidi comprar um laser e eu lembro que os pedreiros até me zoaram. Pra mim isso aí é frescura, não sei o quê, os mangueiros e tudo linha, mais. né? Linha e mangueira. Exatamente. E hoje em dia ninguém trabalha mais sem laser. Mas quantos desses profissionais eles foram substituídos por mim na época que já estava aderindo à tecnologia? O que eu quero que as pessoas entendam que a tecnologia, ela tá aí. Ela chegou, o futuro é hoje. E ela vai cada vez mais tomar espaços e vagas. Daqui a 10 anos, a tecnologia ela vai estar muito avançada. Só que, como muitos acham, a tecnologia não vai substituir as pessoas. Quem vai substituir as pessoas são as pessoas que estão preparadas para pilotar a tecnologia. Então, a partir do momento que eu olho com essa ótica há 10 anos à frente, o que eu tenho a dizer é: foquem em se desenvolver e aprender e aprimorar-se mais sobre todas as tecnologias que estão aí. As IAs, não é verdade? As novas ferramentas, porque você já está um passo à frente de quem está ignorando. Eu concordo com você. Eu acho que as pessoas que não se adaptarem ao novo mercado com IA, enfim, com maquinário, software, vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Hoje tem IAs que estão fazendo render, cara. Então, antigamente você fazia um projeto e aí pro projeto renderizar demorava uma década. Tem que ter um computador
né? Pesado ali, né? Pesado para renderizar. Hoje em dia a IA tá fazendo esse trabalho e cada vez está aprimorando mais. Vai chegar um tempo que projeto 3D já não vai ser tão trabalhoso para fazer a mão de obra, que tem profissionais que só fazem isso, só fazem projeto 3D. Então já é uma área, um sinal de alerta já para que vocês se aprimorem nisso aí, porque vai tomar vaga. A IA vai tomar vaga. Legal. E, cara, pô, com toda essa trajetória, certeza que um perrengue que você tem pra contar. Um perrengue que, assim, na hora foi complicado, hoje você dá risada, você fala, cara, ficou engraçado hoje pra você contar, mas aqui na época você falou, putz, isso aqui podia ter dado bosta, não sei, alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Cara, eu vou contar uma situação que, ao meu ver, foi humilhante, né? Porque a gente pegou uma obra para fazer numa cliente e essa cliente era muito problemática, porque ela vinha de uma outra obra onde o marido dela escolheu os profissionais que iriam executar o serviço e acabou com o sonho deles. Isso gerou separação. E aí ela contratou a gente nesse processo de separação. E para provar para ele alguma coisa, ela decidiu nos contratar, para provar que... Porque na época ela queria que fosse uma empresa que fizesse, o marido dela quis outra, e aí acabou com o sonho dela. E aí essa outra casa, ela chamou a gente para agora vai ser quem eu quiser. E aí a gente entrou no meio desse processo e foi difícil lidar com essa cliente, porque ela tinha uma condição, ela vinha de uma condição de os homens da obra e o marido não ouvirem ela, o que ela fala. Então, o que ela falasse tinha que ser lei. E a gente entrou numa roubada de fazer obra sem projeto, porque ela falou que não ia contratar mais arquiteto, porque a gente pegou todos os traumas delas e levou pra gente, entendeu? E aí o processo não foi muito, muito legal. E aí teve uma situação que ela pediu pra guardar o carro, né? Que ela falou assim, vou guardar o carro nesse final de semana. Só que a gente, pra fazer uma surpresa pra ela, falou, vamos dar uma acelerada aqui, vamos colocar piso nessa garagem. Quando ela chegar e ver essa garagem com piso todo colocado, ela vai ficar muito feliz. Vamos dar um gás nessa, vamos rapaziada, vamos, começamos. Quando ela chegou, a expectativa que a gente tinha dela ter ficado muito feliz. Ela falou assim, como eu vou guardar meu carro agora? Cara, e era um carro, um Corsa, sei lá, não era um... Puta carro. Deu pra ver que era totalmente uma situação de gente que não tava batendo bem na cabeça. E ela falou... Não, e aí ela falou assim, e agora, como é que eu vou guardar esse carro aí? Eu avisei pra vocês que eu ia guardar o carro e tal. Aí eu falei, não, eu deixo na minha casa, você fica com o meu. Eu tinha uma Saveiro Cross na época. Você fica com o meu aí e tal. Eu levo o seu, guardo lá na minha garagem, tá tudo bem. Não quero. Olha, na esquina da rua dela tinha um estacionamento. Eu falei, vamos deixar no estacionamento essa noite? Eu pago? Não. Eu falei, cara, deixa na rua. Não, alguém vai mexer no meu carro. Não tinha solução. Entendeu? Ela queria que a gente tirasse o piso. Vocês tiraram? Isso era 4 horas da tarde, numa sexta-feira. Aí eu olhei pra cara assim da minha equipe, os caras olhando assim meio triste. E agora, Jefferson? Entende? E aí o que eu fiz? Respirei fundo. Eu sempre tive esse perfil um pouco mais calmo, sabe? Uhum. Falei, cara, não tem nada a ver com ela. É conosco. A forma que a gente reagir só tem a ver conosco. Vamos resolver esse negócio. Aí eu falei assim, peraí. Vamos tirar. Um vai limpando, um vai tirando, um vai limpando. Eu pago as argamasas, pode ficar tranquilo. Ela falou, beleza então. Só que ela não imaginou que eu ia meter a mão na massa. Aí eu tirei minha blusa e tal. Fui com os caras. Né? E o exemplo arrasta, né, cara? Então os caras viu ali, poxa, o Jefferson tá fazendo, eu vou junto, né? E você já tava puto, né? Fazendo meio puto, né? Porque você fala, não faz sentido isso. Isso, não, a gente tava sem entender, entendeu? Só que se eu sou um líder que fala assim, tem que tirar, rapaziada, e vira as costas, talvez eu nem teria mais equipe hoje. Entendeu?
Só que o fato deles ver eu ali, ver toda a situação, eu trouxe a equipe ficou mais unida ali naquele momento ali, sabe? Todo mundo cultivou uma dor junto ali, dividiu o peso. E aí a gente limpou, tiramos aquelas peças, mano, rapidão. Pra pôr demora, mas pra tirar foi rápido. Aí a gente jogou a argamassa no lixo, limpou as peças, passou as buchinhas. E aí a cliente olha com o olho pra mim cheio de lágrima. Mas você lembra que eu pedi, né? Falei, lembro, tá tudo certo. Tá tudo certo. Cara, a gente tem que aprender a não colocar as pessoas, não entrar na tempestade das pessoas e trazer elas pra nossa paz. Ela ficou muito sem graça. Porque ela esperava o quê? Uma guerra. Ela estava acostumada a brigar com os prestadores da obra que ela veio, sabe? Acostumada a brigar com o marido. Ela já veio pronta pra guerra. E ela não encontrou o que ela estava procurando. Ela ficou muito sem graça. E aí, obviamente, que aí depois ela pediu desculpa e tudo mais. A gente refez o serviço. Ela chamou a gente para fazer outras obras. Mas você perdoar também não quer dizer que você deve continuar, né? Às vezes é melhor evitar. Então a gente encerrou totalmente o nosso atendimento para aquela cliente depois que a gente terminou a obra dela. E a gente manteve um contato, manteve assim o contato e tal, mas não fizemos mais obra para ela, mas foi uma situação muito inusitada. Cara, eu tenho essa mesma percepção, sabia? Entrega o que você combinou, você passa uns apuros. E eu acho que vale a pena depois você repensar se vale a pena seguir. Acho que tem coisas que dinheiro nenhum vai pagar. Exatamente. É melhor você correr atrás do que você realmente quer, o tipo de cliente que você quer. Porque esse desgaste emocional é o que mais atrapalha a gente na questão de energia e de produção. E dinheiro nenhum compra a nossa paz, né, cara? Não compra. Dinheiro nenhum compra a nossa paz. Cara, bom, vou te fazer uma última pergunta. Eu ia fazer uma pra você, mas eu vou até mudar, porque eu fiz isso pra alguns arquitetos e eu acho legal. Cara, você acha que o projeto de arquitetura, ele tem que ser uma assinatura própria do arquiteto? Então eu te contratei, você tem a sua assinatura. Minha casa vai ser formada no seu projeto, no seu estilo. Ou você acha que o arquiteto tem que se adaptar ao cliente, fazendo o formato do cliente? Cara, eu acredito que muito depende do posicionamento de cada profissional. Porque se eu sou um profissional que eu tenho uma marca registrada, eu encontro um cliente que quer que você replique o que ele está na mente, já não é um público-alvo interessante para minha entrega. Agora, se eu sou um arquiteto que eu vendo projetos independentemente do que se o meu nome ele vai estar ali ou não, entende? Aí tranquilo. Então eu acredito que depende muito do posicionamento do que você está oferecendo ao mercado. Acho que os dois modelos são válidos. Entende? Tem muito cliente que ele já idealiza na mente dele o que ele quer, vai do seu posicionamento enquanto empresa, se você vai ceder esse tipo de profissional ou se ele vai encontrar aquele profissional que vai replicar o que ele quer, porque tem muito cliente que tem um monte de ideias na cabeça, tem uns Pinterest lá e vai. O que eu vejo, até que eu falei no último que fez essa mesma pergunta, é que eu acho que os arquitetos que hoje eles cobram, tem muito arquiteto famoso aí, a gente até falou na época do Jacobsen, em Laura Rocha, enfim, tem um monte por aí, que eu acho que eles não abrem mão, porque eles têm um preço e um valor agregado naquilo. Sim. Porque sabe que é você passar numa casa, a gente faz muita obra na Boa Vista, na Quinta da Baronesa, então você passa na casa, você vê a casa, você já sabe que foi arquiteto. Sim. Eu acho que o arquiteto, ele vê aquilo como se fosse uma obra de arte dele, né? Porque todo mundo passar e saber que é dele, não sei nem se não sei se isso também já não gera mais valor à casa. E eu vejo muitas arquitetas que falam o que você falou a primeira vez, né? Que tem assinatura própria. E às vezes ela vê que nesse impasse com o cliente não vai rolar, porque né, o que elas oferecem, o que elas são dispostas a entregar, né, muitas vezes não é o que o cliente quer. Ele quer uma coisa da cabeça dele, que talvez ele vai ter que procurar um outro mercado e alguém que se adapte à cabeça dele. Por isso que é importante o briefing ali, a reunião no início, para entender o que o cliente espera, né, para alinhar as expectativas. Exatamente. Porque se as expectativas do meu cliente não estiver alinhada com o propósito da minha empresa, o porquê do que ela foi criada, não faz sentido eu atender. Hoje a minha empresa, por exemplo, ela mais recusa fazer obra do que pega, porque somos uma mão de obra limitada, não conseguimos atender todo mundo. Então hoje a gente tem a oportunidade de escolher quais são os clientes que a gente vai atender. E os clientes têm que ter o perfil da empresa.
que a empresa entrega, né? Porque nem todo mundo tá alinhado com o propósito que a minha empresa tem para entrega, você entende? Muitas vezes não tem ou não vê valor no investimento, entendeu? E tá tudo bem, eu acredito que tem para todo mundo, tem para todos os gostos, tem para todas as empresas, tem os proprietários, o tipo de cliente, tem aquele cliente que ele quer economizar mais, tem aquele cliente que visa mais valor no personal, tem aquele cliente que tem todo tipo, cara. Então, acho que... A Priscila teve aqui e falou que ela não quer ser a maior. Ela quer ser a melhor. Ah, é? Ela também acha que... Ela tem então um ela tá indo muito dela. bem. Ela tá indo muito bem. Ela falou que pra ela não interessa ser a maior e sim a melhor. Então ela prefere entregar um projeto do jeito dela, com as características dela, bem feito, do que ter um volume entregue. Então ela não interessa, ela falou que eu acredito que eu compartilho da mesma opinião, assim. Hoje a gente visa mais valor do que quantidade. Cada ano que passa, a gente vai diminuindo a quantidade de horas que a gente vai atendendo. Legal. Bom, Jefferson, chegamos no finalmente. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo bate-papo. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal, quem quiser seguir. Para quem quiser me seguir no Instagram, é jeffersonvieira.arc. Para quem quiser seguir a minha empresa, que é a Arte Reformas _, pode seguir no Instagram também. Por enquanto é só. É isso? Gente, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Segue a gente também, dá o seu like, curte os vídeos. Segue a gente no YouTube, a gente tá com bastante seguidor no Instagram, mas no YouTube tá precisando aumentar esse engajamento. O YouTube é difícil para engajar. Então segue lá, ajuda a gente, tá bom? E é isso, semana que vem o Érico tá aí e vai tocar sozinho o programa dessa vez. Valeu, gente. Valeu, obrigado.